Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família neste momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai cheio de misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, glorificado seja o teu nome e seja em nós manifestado o teu poder, a tua força, a tua graça. Ó Espírito Santo, luz eterna de Deus, inunda-nos com o dom do temor, Ele que é a alegria e a coroa da sabedoria. Conceda-nos a piedade para podermos amar e reverenciar tudo o que é divino. Preenche-nos com a fortaleza para superarmos as dificuldades e provações do dia a dia. Manifesta-nos o dom da ciência para que possamos enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Restaura-nos o entendimento para que, introduzidos na intimidade com o Pai, nos tornemos participantes do seu plano de amor. Invada-nos com a tua sabedoria, a inteligência prudente, para que façamos, pensemos, sintamos e decidamos através da tua graça. Favorece-nos com o dom do conselho, para que possamos auxiliar o nosso próximo com pureza e sinceridade, sugerindo o que é lícito e mais adequado para a alma. Frutifica em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Ó Jesus, tu o Verbo encarnado, a palavra de Deus de onde provém toda a criação, pelas tuas chagas abertas em teu corpo mutilado pela paixão à humanidade, pelas tuas mãos ensanguentadas sangradas na cruz, por amor ao Pai, liberta-nos da ignorância e da escravidão do pecado, a fim de que possamos viver e vivenciar o teu Evangelho. Cura-nos, Senhor, toca agora em nosso coração e cicatriza as nossas feridas, cura as nossas mágoas, elimina os nossos ressentimentos, transforma as dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, pela tua poderosa intercessão, que o nosso empenho em conhecer a doutrina católica una-se ao esforço catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, principalmente neste tempo derradeiro em que a evangelização se torna ainda mais fundamental para a nossa salvação. Ó Trindade Santa, que consagrados pela tua palavra, sejamos merecedores da abundância de felicidade. Amém. Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, que por meio de Maria, uma judia, se faz pequeno, uma criança no seio de uma mulher. Nasceu em nosso meio e, sujeito à lei, resgatou a todos os que estavam sujeitos à lei, para nos tornar seus filhos adotivos. Gálatas 4, 5. Esta é a boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim o Senhor cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Por isso nós católicos cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, o judeu nascido de Maria, uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes o Grande e do imperador César Augusto, ele, que foi carpinteiro, crucificado e morto em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, no reino do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem, que desceu do céu e como Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho único do Deus vivo. E sobre este rochedo, confessada por Pedro, que Cristo edificou a sua igreja. É a essa transmissão da fé que somos chamados a arder de alegria e proclamar como os apóstolos, o que nos diz São João na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram acerca do Verbo da vida, é o que nós vos anunciamos,
Pois a vida se manifestou em nós, a vimos e dela damos testemunho. Nós os anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e nos foi manifestada. Nós os anunciamos o que vimos e ouvimos, para que estejais também em comunhão conosco. E a comunhão em que estamos é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos tudo isso para a nossa alegria ser completa. Aquele que é chamado a proclamar Jesus Cristo deve procurar antes de mais nada conhecer esse Jesus, aceitar em perder tudo para ganhar em Cristo a herança preparada aos que amam a Deus, a vida eterna. Conhecê-lo é estar fortemente enraizado na verdade da sua ressurreição, na comunhão com seus sofrimentos e também com sua morte na cruz. Em hebraico, Jesus quer dizer Deus salva. Cristo quer dizer Messias, o ungido. Isso significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu filho. O anjo Gabriel, ao anunciar a Maria o nome pelo qual o menino devia se chamar, exprime ao mesmo tempo a sua identidade de filho de Deus e a sua missão salvífica para todo o seu povo e de todos os seus pecados, conforme Mateus 1:21. O anjo do Senhor anuncia aos pastores: nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador que é Cristo Senhor. Lucas 2:11. Não mais uma libertação do escravismo no Egito, mas a libertação de uma consciência universal de pecado, que só poderá se realizar na invocação do nome de Jesus Cristo, Deus Redentor. São Paulo nos diz que Deus o ofereceu para nele, pelo seu sangue, se realizar a expiação. Romanos 3:25. Ou seja, é na sua humanidade que Deus reconcilia o mundo consigo. 2 Coríntios 5:19. É no nome de Jesus que o Pai é glorificado. É pelo nome de Jesus que se manifesta em plenitude o poder supremo do Deus Altíssimo. É no nome de Jesus, é o nome de Jesus que está acima de todos os nomes. É pelo nome de Jesus que Satanás e seus anjos tremem de medo. É em nome de Jesus que os que creem realizam prodígios. E é em nome de Jesus que todas as coisas que pedimos ao Pai são-nos atendidas. E é por isso que os mártires têm em seus lábios somente um nome que salva: Jesus. Do seio virginal de Maria nasce o Salvador, pela ação do Espírito Santo. Da descendência de Davi, da qual José, o pai adotivo, fazia parte, sai para o mundo o Senhor de todas as coisas. Ele, a luz do mundo, a qual muitos não acolheram e não adoraram. Ele que veio para servir e não para ser servido. Deu sua vida por toda a humanidade. Mateus 20:28. E é na sua morte de cruz que está a redenção de todos os homens. E depois da sua ressurreição, a sua realeza messiânica é proclamada. Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes. Atos 2:36. Pedro já havia confessado: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ao que Jesus lhe responde: não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. E São Paulo, logo depois da conversão, proclama: Jesus é o Filho de Deus. Atos 9:20. O próprio Pai vai falar sobre Jesus: tu és o meu Filho amado, em ti está o meu agrado. Lucas 3:22. E vai repetir essa frase afetuosa também da transfiguração em Lucas 9:35. Porém, acrescentará uma palavra: escutai. É a exigência da fé do único Filho de Deus. João 3:18. Fé que é expressa pelo centurião quando apela por seu servo doente. Mateus 8:5-13. Fé atestada pela afirmação diante de Jesus crucificado: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. Na ressurreição, a filiação divina de Jesus se glorifica a partir da sua humanidade. É onde os apóstolos confessam: nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai, como a Filho único, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Jesus por mais de 10 vezes se revela como o Pai se revelou, da mesma forma quando disse a Moisés na sarça ardente:
Eu sou. Jesus se utiliza deste nome Eu sou. É a sua revelação divina. Se não acreditas que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8, 24. O Frei Boaventura Kloppenborg, no seu livro A Fé do Cristão Católico Hoje, ele escreve assim: são evidentemente afirmações incomuns para um ser humano normal e equilibrado. Poder-se-ia dizer sem nenhum exagero, ou Jesus era anormal e doido e não merecia especial atenção, ou se de fato era o que afirmava ser, certamente não era um ser humano comum e corrente, e teria de comprovar a veracidade de suas afirmações. Jesus devia ser um descendente de Davi sem defeito no corpo, na mente, na alma, no coração, em suas relações com a família, com a comunidade e principalmente com o Pai que está nos céus. Como a Igreja afirma, Maria foi concebida sem pecado original e sem sequelas, para preparar uma digna habitação para o Filho de Deus. O óvulo da Imaculada Virgem, o sem herança biológica negativa, fora fecundado por um espermatozoide diretamente criado por Deus, também sem nenhuma herança biológica negativa. Jesus é o Senhor, e a Igreja ensina que desde o princípio o poder, a honra e a glória são dadas ao Pai, assim também como ao Filho, pois o Filho é de condição divina, Filipenses 2,6. E a soberania do Pai se manifestou na ressurreição de Jesus, exaltando-o na sua glória. O senhorio de Jesus significa que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal de modo absoluto a nenhum poder terreno, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, pois o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu senhorio de Jesus Cristo. Esse Jesus que chega no Natal vem nos trazer a certeza de que não estamos sós. Deus prometeu que não deixariam órfãos e Ele cumpre suas promessas. O Verbo se fez carne para que por Ele sejamos salvos e reconciliados com Deus, para que sejamos participantes da natureza divina, conforme a segunda carta de Pedro 1,4. Por isso Deus, que nos amou, enviou-nos o seu Filho, e como vítima de expiação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Diz o Catecismo no número 457. Enferma, a nossa natureza precisava ser curada. Decaída, precisava de ser elevada. Morta, precisava de ser ressuscitada. Tínhamos perdido a posse do bem. Era preciso que nos fosse restituído. Encerrados nas trevas, precisávamos de quem nos trouxesse a luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, esperávamos um auxílio. Escravos, precisávamos de um libertador. Seriam razões sem importância? Não seriam suficientes para comover a Deus a ponto de o fazer descer até a nossa natureza humana para a visitar, já que a humanidade se encontrava em estado tão miserável e infeliz? São Paulo nos diz: tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo. Tornou-se semelhante aos homens, aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:5-8. Portanto, a encarnação de Jesus é o sinal distintivo da nossa fé, pois todo aquele que confessa essa verdade é de Deus, conforme 1 João 4,2. Pois ele manifestou-se na carne, 1 Timóteo 3,16. Ele fez-se verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. São Cirilo de Alexandria nos disse em Éfeso, no ano de 431. O Verbo, unindo na sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se fez homem. A divindade de Jesus assumiu em sua humanidade a pessoa divina do Filho de Deus. Por isso, Maria é mãe de Deus, por ter concebido humanamente o Filho de Deus em seu seio. E nos diz o Catecismo no número 466. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus dela tenha recebido a natureza,
divina, mas porque dela recebeu o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unida ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Nosso Senhor Jesus Cristo é igualmente perfeito na divindade e perfeito na humanidade, sendo o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai pela sua divindade, consubstancial a nós pela sua humanidade, semelhante a nós em tudo, menos no pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos segundo a divindade e nascido da Virgem Mãe de Deus segundo a humanidade, para a nossa salvação. Portanto, um só é o mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A Igreja Católica afirma: tudo na humanidade de Cristo deve ser atribuído à sua pessoa divina, como seu sujeito próprio. Não só os milagres, mas também os sofrimentos e a própria morte. A natureza humana de Jesus foi assumida e não absorvida. Aquele que foi crucificado, nosso Senhor Jesus Cristo, é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Senhor da glória e da Santíssima Trindade. São João Crisóstomo proclama: ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes para nossa salvação encarnar no seio da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, e sem mudança vos fizestes homem e fostes crucificado. Ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte, que sois da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos. Nos diz a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, ou em português, alegria e esperança. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus assume uma alma racional humana, dotada de um verdadeiro conhecimento humano, aceitando, mesmo sendo Deus, crescer em sabedoria, estatura e graça, conforme Lucas 2,52. Em tudo, seguindo a sua vontade divina, na vontade do Pai. Nos diz o Catecismo número 473. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas pela sua união com o Verbo, conhecia e manifestava em si tudo o que é próprio de Deus. Por isso seu conhecimento dos pensamentos secretos do coração dos homens, pois gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que tinha vindo revelar. Aquele que era invisível tornou-se visível, amou-nos e entregou-se como pecado pelo nosso pecado. E chegando a hora de passar deste mundo para o Pai, amou-nos até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.